Como seria o ciclo de vida de um professor? Quem são os professores? Onde vivem? O que comem? Como reproduzem? Veja, esta sexta-noite... Não é isso, mas é bastante interessante, até para que a gente possa, de alguma forma, prever o que vai acontecer com a nossa vida no magistério e tentar evitar que alguns problemas que a gente vai listar aqui aconteçam. Ao longo da vida, o educador ele passa por várias fases durante a sua jornada profissional. De acordo com Huberman, a carreira docente ela tem uma sequência e vamos ver como é que vai ser a sequência, em que estágio dessa sequência que você está, beleza? Eu vou te falar que isso aqui fez muito sentido para mim, tá? De 0 a 3 anos, não é de 0 a 3 anos de vida, né, gente? 0 a 3 anos de magistério, então correspondem à entrada e ao tateamento. Caracteriza-se pela preocupação consigo mesmo e pela percepção da diferença entre os ideais e a realidade de sala de aula. Porque, cara, cá pra nós, gente, muitas vezes, né, aquela nossa aula de prática de ensino na faculdade, né, a gente vê como é que é bonito na teoria, como é que tudo é funcional, como é que tudo faz sentido, tem a sua explicação acadêmica, e de repente quando você entra naquela sala de aula, sabe, da rede pública, na periferia, você olha, cara, mas como é que eu vou fazer aquilo tudo aqui? Né? Eu dei um exemplo, podia ser na rede privada também, né? Na rede privada, sabe, de um colégio com alunos de classe alta, e aí você vê, cara, mas como é que eu vou, sabe, aplicar os meus conhecimentos aqui? Né? Então, o professor, ele se depara de que a teoria, ela é uma coisa e a realidade ela é uma outra completamente diferente. O professor sente certa dificuldade em relação às questões colocadas pelos alunos com material didático. Porém, uma fase de entusiasmo inicial de assumir a sala de aula. E eu vou te falar que essa dificuldade inicial ela é imensa, gente, imensa. Porque você prepara a aula, você faz tudo bonitinho, um plano de aula, isso acontecia comigo, e aí o aluno, naquele momento, pergunta um troço que você nunca ouviu falar. É sempre assim, né? É sempre assim. Com o passar do tempo, você vai pegando a cancha, vai descobrindo quais são as dúvidas mais frequentes, mas no início, sabe, o que vem de pergunta, só para dar alguns exemplos, né? A gente fala que os mamíferos excretam ureia, porque a ureia, sendo mais ou menos solúvel, pode ser trocada pela placenta. E os répteis e as aves excretam ácido úrico, que é o ideal para evitar a perda d'água e que não intoxica o animal quando ele está dentro do ovo. Aí vem o aluno, professor, e o ornitorrinco? Que aí é um mamífero e bota ovo, aí você fica. Aí você fala, por exemplo, que a mulher, quando está grávida, não menstrua, não pode menstruar. Aí sempre vem um aluno, professor, mas minha mãe disse que menstruou até o 3º mês de gravidez. Aí você fica. Né? Então o início é muito difícil, né? Muito difícil de lidar com essas dúvidas. Então o professor se sente inseguro. Mas a insegurança ela está aliada à motivação de, putz, eu estou empregado, eu estou trabalhando e eu vou melhorar cada vez mais. Depois de 4 a 6 anos, você tem a fase de estabilização, que é a consolidação de um repertório pedagógico. Né? Você vai criando ali o seu repertório pedagógico. Nessa fase, o professor se sente uma crescente competência pedagógica. Ele enxerga que está melhorando, que está se tornando um bom profissional. O que o dá mais segurança na resolução de situações mais complexas. Então, você está num crescente de entusiasmo e de complexidade. Agora, olha que período grande, gente. 7 a 25 anos em sala de aula. Eu estou aqui, né? Eu tenho 20 anos em sala de aula. Ocorre diversificação, ativismo ou questionamento. O professor, nessa fase, ele diversifica o material didático, diversifica as formas de avaliação, sente-se mais seguro e mais autônomo. Na fase de questionamento, há uma sensação de rotina, o que leva o professor a se questionar quanto à profissão. E aí eu tenho uma dica. Cara, tenta evitar isso, gente. Tenta evitar essa rotina. Eu estou dando aula para vocês da pós aqui. Eu dou aula também em pré-vestibular. Eu dou aula também em colégio público, sabe, no ensino médio. Eu dou aula no ensino médio no colégio particular. Eu já dei aula em ensino fundamental. Já dei aula em universidade. Eu sou um dos coordenadores da Olimpíada de Biologia, Brasileira de Biologia. Vou sempre para as Olimpíadas Internacionais. Tenta evitar a monotonia, né? Porque, de fato, fazer sempre mais do mesmo pode parecer monótono. Então, busca
sabe? Já que nós somos professores e temos essa possibilidade, tenta trabalhar em diferentes segmentos, em diferentes escolas, mas professor é cansativo. Mas muitas vezes você vai estar lidando com realidades diferentes e você pode se sentir de fato mais útil, mais motivado para continuar o seu trabalho. De 25 a 35 anos, aparecem a serenidade, o distanciamento afetivo ou conservantismo. O questionamento citado anteriormente pode gerar um distanciamento afetivo ou conservadorismo, lamentação. Pô, perdi minha vida ensinando, ninguém me dá valor, essa profissão, daqui a pouco vou me aposentar, sabe? E ninguém me deu valor ao tanto de gente que eu estou aqui, sabe, ensinando. Nessa fase, o professor se sente mais seguro ou queixa-se de aspectos relacionados aos alunos, colegas de trabalho e de ensino. Então é muito importante que na fase anterior ele saiba crescer, construir seu pé de meia, chegar ao topo. Porque sim, você vai se aposentar, mas tenta se aposentar no topo, tão motivado quanto você começou antes. Sabe? Tenta não desistir. Os seus alunos não merecem isso. E 35 aos 40, aí, ó, é o desinvestimento, que pode ser sereno, pô, legal, vou descansar, mas eu cumpri com os meus objetivos de vida, ou amargo, não adiantou nada tudo que eu fiz, eu só perdi o meu tempo. Caracteriza-se por um processo de mudança de ideais por parte do professor, que deixam de se investir na carreira. Pode acontecer de forma serena, professores que se libertam, sem lamentações, para dedicar mais tempo a si próprios, ou de forma amarga, né? O professor frustrado, desiludido com o resultado do seu trabalho. E aí, né, eu deixei aqui para terminar esse bloco uma curva de Gauss, porque quantas coisas na vida não são assim, uma curva de Gauss, né? Em que você tem uma crescente, chega ao ápice e depois, ladeira abaixo. Vamos tentar evitar essa ladeira abaixo, né? Vamos tentar mudar essa função que é a vida, o ciclo vital do professor. Vamos tentar crescer e ficar o mais próximo possível lá daquele topo, até o momento da nossa aposentadoria. Porque, de novo, eu acho que a gente merece isso, mas principalmente os nossos alunos também merecem.